Bora lá. Acho que é de consenso geral que todo mundo odeia o Twitter e acha que é um lugar tóxico e que essa rede social não deveria existir. E digamos que essa afirmação não tá 100% errada. Por mais que tenha bastante coisa errada lá, inicialmente o Twitter não foi criado com o intuito de disseminar o ódio, e sim de expressar ideias. Porém, como tudo que a humanidade toca acaba se estragando, o Twitter não foi diferente. Você pode não ligar se o Twitter deixar de existir, mas se isso acontecesse, centenas de milhares de pessoas perderiam seus empregos. Isso porque artistas, editores de vídeos, designers gráficos e outras profissões usam o Twitter como forma de se conectar com seus clientes, e não existe uma rede social relevante à altura. Bom, tem o Threads, mas acho que ninguém usa aquilo aqui no Brasil, ou usa? Tem o Ku também, mas eu nem te conto o que fizeram com o Ku. Conto sim, ele faliu, não fizeram nada com ele só faliu, ninguém mais usou ele, foi a falência. Mas uma coisa é certa, porque sempre o Twitter e os artistas andaram lado a lado, e hoje quero comentar com vocês uma artista que é famosa por ser odiada no Twitter. Essa é a Kylie, é uma artista com 2 milhões de seguidores, alguns dizem que é homem, mas muitos dizem que ela é uma mulher. Algumas pessoas comentam que já ouviram a voz dela em uns vídeos, e são só rumores, porque eu não tenho nada pra provar isso pra vocês. E eu realmente procurei bastante. Como muitas pessoas na internet tendem a falar que ela seria uma mulher, eu vou falar no feminino pra ficar mais fácil pro vídeo. Não existe muita informação sobre a Kylie, e isso é até que um pouco estranho, porque ela é famosa pelas suas artes e sátiras há muitos anos. E ela realmente sabe como chamar atenção com seus desenhos, mas toda a vida privada dela é uma grande interrogação. O que mais me chama atenção nas artes da Kylie é o seu estilo de arte. O traço que ela usa nas suas obras é um traço bem único e característico que ela faz. É do tipo que você bate o olho em qualquer lugar da internet e você sabe que aquele desenho foi feito pela Kylie. Mas é curioso observar a diferença do seu estilo de arte de alguns anos atrás para os desenhos mais atuais. Obviamente a diferença é bem grande, mas ainda assim ela conseguiu evoluir mantendo o estilo único dela. Isso pode parecer fácil pra quem tá olhando de fora, mas é realmente bem difícil você manter uma identidade única. E mano, isso exige muito trabalho até você se aperfeiçoar a esse ponto. Mas não é só pelo traço que a Kylie é famosa, é pelo estilo de como contar uma história através da sua arte. Se você olhar um desenho qualquer dela, você vai ver uma coisa, mas se você parar e observar com mais atenção, o desenho dela vai estar contando uma história às vezes completamente diferente do que você viu na primeira vez. E esse é um estilo de arte chamado Double Take, mas calma que eu vou explicar na prática. Vamos pegar essa arte da enfermeira Joy. Batendo o olho você vê um treinador entregando uma Pokébola para curar um Pokémon, mas se você observar de novo, na tela de fundo tem um jornal falando que aquela garota que andava com o Ash, meio que a namoradinha dele, acabou indo de arrasta. Mas observando a Pokébola, ela não é de Pokémon, ela tem sim um anel dentro dela, insinuando que o Ash teria seguido a vida amorosa e iria fazer um pedido de casamento pra enfermeira Joy. Mas se você reparar a cara da enfermeira, parece que ela queria dizer algo, mas ela tá meio sem jeito ali, e se você olhar um pouquinho pra baixo, nas mãos dela, você vai ver que ela tá segurando a barriga e junto tem um teste de gravidez com resultado de positivo. Entende que são detalhes sutis que contam uma história sem precisar escrever nada, você só precisa observar com atenção aquele desenho. E esse é o estilo de arte chamado Double Take. Essa aqui é uma outra arte da Tatsumaki de One Punch Man, e pra quem não sabe, ela tem o poder de levitar as coisas. E parece que ela tá querendo levitar uma fatia de pizza, mas o que tá levitando é outra coisa lá no fundo. E constantemente a Kylie faz essas artes e relaciona com coisas que acontecem na atualidade. Vocês lembram quando o Twitter foi banido do Brasil? A Kylie fez uma arte de despedida pra gente. Um exemplo bem recente foi a notícia que cientistas espanhóis conseguiram eliminar completamente o câncer em ratos, e isso seria o início dos estudos, até evoluir e chegar na cura pros humanos. Mas pra quem não chegou a acompanhar, isso surgiu com uma polêmica muito grande, muita gente falou que esses médicos iriam de arrasta porque estariam tirando os lucros das farmácias, porque elas perderiam dinheiro com o tratamento do câncer, e a Kylie fez uma arte sobre essa polêmica. Uma elfa local descobre a cura para o câncer em demônios. E no fundo, na esquerda, você vê um AK-47 na mesa e lá atrás tem uma bazuca, mano. Meio que dizendo que a cura seria protegida a todo custo. E eu acho que ela escolheu escrever a cura do câncer pros demônios de propósito, por causa da outra polêmica que tentaram cancelar a Frieren no Twitter por ela matar demônios, acusando ela de ser racista. Bom, mas essa treta não vem ao caso. Uma outra coisa que a Kylie faz muito bem é misturar os memes que estão em alta no momento com o estilo de arte que ela faz. Como por exemplo, o dia que o Grok, a IA do Twitter, virou uma waifu. Eu acho que não preciso explicar muito sobre essa arte, né? A carinha do furry no monitor, mano. Acho que uma parada muito legal das artes dela é que a cada post a galera tenta se reunir e descobrir o máximo possível de todas as referências nos comentários. E a gente tem várias pérolas como essa.
Mas os desenhos da Kylie não se limitam a apenas isso. Ela é muito conhecida por ter um humor negro, muito duvidoso e odiado por muita gente, mano. Como essa arte da Misato dirigindo, onde ela tá com a mão no volante e a outra ela tá no... essa pessoa parece o Shinji, pra quem não sabe, ele tem 14 anos. E por mais que ela saiba que esse tipo de postagem com esse humor negro vai ter algum tipo de hate, ela parece não se importar com o que as pessoas vão falar dela no Twitter. Como nessa arte onde as meninas de Doki Doki estão fazendo um ataque à escola, mano. E se você não entendeu, isso é referência aos ataques das escolas dos Estados Unidos. E ela gosta muito de fazer esse tipo de post que você pensa, nossa, isso pode ser um pouco pesado, né? Teve um dia que ela passou completamente dos limites. E foi nesse post aqui da Anya. E o título do post é que ela não quer ir pra escola. E você bate o olho e pensa, nossa, que bonitinho, é só uma arte de Spy Family com a Anya fazendo birra pra não ir pra escola. Mas mano, você não tem noção de quão pesado é essa arte, porque ela faz referência direta ao Holocausto. Tá vendo aquela fachada da escola? Nela tá escrito Herbert Metfrey, e isso é onde já teve as maiores tragédias que já aconteceram no mundo. Bom, o intuito dela era fazer uma piada de humor negro, mas o problema se agrava ainda mais, é que ela não postou isso em um dia qualquer, e sim no dia 27 de janeiro, o mesmo dia designado em respeito às memórias das vítimas do que aconteceu. E mano, isso gerou um cancelamento enorme pra ela. Muita gente não sabe que esse tipo de humor negro é extremamente proibido na Alemanha, e se ela fosse de lá, provavelmente ela teria sido presa por ter postado isso justamente nesse dia. Mas aparentemente ela é uma artista das Filipinas, então ela só apagou o post e seguiu a vida dela. Também teve o dia que ela fez essa arte do jogo Monty Washing, e pra quem não entende, acha que é uma arte normal, mas essa personagem ela teve uma gravidez depois de relações não consensuais. E isso gerou um debate enorme sobre a arte dela. Ela acabou recebendo várias ameaças de ir de arrasta e a situação foi bem tensa. Principalmente por esses posts e alguns outros, ela é extremamente odiada por tentar fazer brincadeiras com tópicos sensíveis, e como no caso da Anya passando dos limites. Mas sendo sincero com vocês, ela não é o tipo de pessoa que eu sinto ódio por essas situações. Claro que pra mim ela passou dos limites, e claro que ela não deveria ir tão além pra fazer esse tipo de humor ácido que ela gosta, mas eu tive esse pensamento sobre ela depois desse post aqui. No dia 20 de abril, ela fez esse post da Frieren ao lado do Papa, em comemoração à Páscoa que foi nesse dia, mas infelizmente no dia seguinte saiu uma notícia. No dia 21 de abril, a gente teve a notícia que o Papa teria partido dessa pra melhor. Bom, e ela não tinha obrigação de fazer nada, mas mesmo assim ela fez um comentário no post da arte dela. Ele estava no meio da multidão em seu novo Papa móvel na hora que eu terminei de desenhar isso, e eu fiquei muito feliz em vê-lo. Descanse em paz, Papa Francisco. Fiz várias despedidas esse mês e essa foi uma surpresa muito infeliz. Que você encontre paz no céu, e a todos aqueles que te amam muito, meus mais profundos sentimentos. Que vocês também encontrem paz. Bom, ela não precisava postar nada, mas quando isso aconteceu, ela ainda decidiu fazer uma despedida pra ele. E a minha visão sobre a artista Kylie é que ela gosta de provocar as pessoas. E como qualquer outra pessoa que comete erro, como ela tenta brincar com qualquer coisa, o erro dela foi bizarramente descomunal. E obviamente não precisava daquilo. Acho que eu nem preciso comentar mais sobre como aquilo foi desnecessário, mas ela parece ser uma boa pessoa por trás desse personagem de humor ácido. E ela gosta de usar as artes dela com um estilo meio que de South Park, com piadas que beiram o limite de coisas sensíveis. Mas tirando um post ou outro, eu admiro muito como ela consegue ter um estilo único de arte que sinceramente eu nunca vi na internet antes. Mas enfim, você não precisa concordar com o que eu penso, mas comenta aí se você conhece ela. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.